Senhor da vida, fonte eterna de luz e misericórdia, elevamos a Ti nossos pensamentos, nossos sentimentos e a essência mais profunda do nosso espírito, nesta hora em que buscamos com humildade Tua intercessão divina. Reunidos em nome do Teu amor, dirigimos nossa súplica em favor de alguém muito especial, cujo nome guardamos em nosso coração e mencionamos agora em silêncio, com reverência e fé. Em meio às lutas terrenas, sabemos que as dores físicas e espirituais fazem parte do nosso processo de evolução, reflexo das experiências que o espírito imortal carrega em sua trajetória milenar. No entanto, Senhor, quando a dor se torna intensa, quando a enfermidade visita um ente querido, nosso coração se enternece e nossa alma clama pelo socorro dos céus. Por isso, hoje, suplicamos pela cura, pela restauração e pelo equilíbrio desse espírito amado, cuja existência desejamos ver cercada de paz, vigor e harmonia. Sabemos, Mestre Jesus, que a verdadeira cura começa no espírito. Por isso pedimos que antes mesmo da melhora do corpo físico, os bons espíritos possam visitar este irmão, envolvendo-o em ondas de luz, serenidade e esperança, despertando nele a confiança na providência divina e o entendimento das provas que atravessa. Que a fé seja seu remédio mais precioso, que o consolo espiritual lhe fortaleça o ânimo e que as vibrações de amor cheguem até o mais íntimo de seu ser, dissolvendo a sombra da aflição. Rogamos ainda aos benfeitores espirituais que dirigem as falanges de cura, especialmente a equipe de Dr. Bezerra de Menezes e seus dedicados trabalhadores da caridade, que possam acompanhar com ternura e cuidado esse irmão enfermo, assistindo seus processos fisiológicos e atuando sobre os centros de força, harmonizando os fluidos e restaurando o equilíbrio energético do seu corpo. Pedimos aos médicos espirituais que inspirem os profissionais da saúde que o atendem, para que, iluminados pela sabedoria superior, façam o melhor uso dos recursos materiais disponíveis, associando ciência e espiritualidade num só propósito: promover a saúde e o bem-estar desse ser querido. Que os medicamentos, os exames e os tratamentos possam encontrar campo fértil para agir e que o organismo, fortalecido pela ação magnética dos bons espíritos, reaja com firmeza, dia após dia. Permite, Senhor, que os pensamentos de todos os que amam esse espírito se unam em oração, formando uma corrente de fé e solidariedade capaz de alcançar os planos mais elevados e tocar os corações benevolentes que habitam as esferas superiores. Que cada prece, cada palavra de conforto, cada pensamento positivo seja um bálsamo lançado sobre suas feridas, suavizando as dores, acalmando os temores e renovando sua confiança na vida. Sabemos que nem sempre aquilo que desejamos está alinhado com os desígnios divinos, mas, mesmo assim, ousamos pedir com humildade e amor que, se for da Tua vontade, Senhor, permita que a cura se manifeste, se não no corpo, que seja no espírito, se não de forma imediata que venha com o tempo, mas que, em todas as fases deste processo, ele sinta a Tua presença, jamais se sentindo abandonado ou esquecido.
que os lares por onde ele passa sejam purificados pelas preces e pela ação da espiritualidade amiga, tornando-se ambientes de cura, serenidade e proteção. Que a sua cama se transforme num altar de repouso e refazimento, e que as noites lhe tragam sonhos edificantes, nos quais possa receber instruções dos mentores, visitas amorosas dos entes queridos desencarnados e mensagens de esperança que confortem sua alma. Senhor da vida, olhai com compaixão para esse espírito querido que tanto estimamos. Ele precisa do teu amparo. Nós precisamos do teu amparo. Confiamos em tua justiça, mas também confiamos profundamente na tua infinita misericórdia. E é por isso que insistimos nesta súplica, com os olhos do Espírito voltados para o alto, certos de que jamais seremos desamparados. Permita-nos ser instrumento de auxílio nesse momento, levando ao coração desse irmão a paz que vem do Evangelho, a confiança que brota da fé raciocinada e o consolo que só o amor verdadeiro pode proporcionar. Que possamos irradiar luz onde há escuridão, esperança onde há medo, coragem onde há desânimo. Bons espíritos, amigos da luz e da caridade, dirigimos agora nosso pensamento a vós, mensageiros do bem que velam silenciosamente pelos sofredores da terra. Com respeito e devoção, pedimos que vos aproximeis desse irmão especial por quem intercedemos, envolvendo-o com vossos fluidos curadores, com vossa ternura magnética e com a vibração doce de vossas presenças iluminadas. Sabemos que muitas vezes a dor é o eco de desarmonias profundas que o espírito carrega desde encarnações passadas. Assim, com humildade, rogamos que, se esta enfermidade for expressão de antigas quedas, ela possa agora se tornar ponte de aprendizado, degrau de ascensão e não castigo. Que o sofrimento, se necessário, seja acompanhado da compreensão, da fé e do amparo, para que seja mais leve e possa cumprir seu papel regenerador sem quebrantar o ânimo nem abater o coração. Confiamos que, no mundo espiritual, existem esferas de tratamento onde espíritos dedicados atuam incansavelmente na assistência aos irmãos da terra. Pedimos, pois, que esse espírito querido seja acolhido nessas esferas durante o repouso noturno, em desdobramento consciente ou inconsciente, para que receba o tratamento espiritual necessário, fortalecendo-lhe a estrutura perispiritual e auxiliando a recuperação do corpo físico. Que o passe magnético ministrado pelos irmãos benfeitores penetre as células enfermas com o bálsamo do reequilíbrio, restaurando o fluxo vital em seu organismo. Que cada centro de força, do coronário ao genésico, seja ajustado, desobstruído e iluminado, a fim de que os fluidos curadores possam circular livremente, reanimando órgãos, tecidos e funções comprometidas. Pedimos também, Senhor, que seja iluminado o campo mental desse irmão, que ele consiga afastar os pensamentos de medo, dúvida e desalento, abrindo espaço em sua mente para ideias de cura, de otimismo e de confiança no futuro. Que sua vibração íntima seja elevada pela gratidão, pela oração e pela certeza de que nada ocorre sem uma razão justa e amorosa sob a tua lei, e que, assim, não apenas seu corpo se cure,
mas que seu espírito se fortaleça, adquirindo mais compreensão, mais fé e mais amor diante da vida. Que este momento de enfermidade seja também um momento de renovação espiritual, em que ele possa reavaliar caminhos, reaproximar-se da espiritualidade, perdoar o que for preciso, reconciliar-se com a vida e com os outros e, sobretudo, consigo mesmo. Mestre Jesus, suplicamos que a tua presença seja sentida por ele de forma real, mesmo que sutil, que em algum instante de silêncio no meio da madrugada ou entre um repouso e outro, ele sinta a leveza de uma presença amorosa ao seu lado, como se uma mão invisível lhe tocasse a fronte e o coração, dizendo: estou contigo, não temas. Pedimos também pelos familiares que o cercam, que esses corações, muitas vezes aflitos e cansados, sejam também fortalecidos pelo auxílio invisível dos bons espíritos, que não se deixem abater pelo desânimo nem pela impaciência, mas que compreendam o valor da presença amorosa, da escuta atenta, da prece constante e do silêncio compassivo. Que saibam que o amor é uma das terapias mais potentes que podemos oferecer uns aos outros. Que todos os que convivem com esse irmão possam se tornar instrumentos de luz, mesmo nas pequenas atitudes do dia a dia, no copo de água ofertado, no cobertor ajeitado, na companhia silenciosa durante a dor. Que saibam que nesses pequenos gestos reside a grandeza do serviço espiritual e que nenhuma dessas atitudes passa despercebida aos olhos da espiritualidade maior. Rogamos ainda, Senhor, por todos aqueles que compartilham da mesma enfermidade, mesmo que não os conheçamos. Que as bênçãos de cura que pedimos não se limitem a esse ser amado, mas se espalhem como ondas de luz, tocando tantos outros espíritos em dor, em hospitais, lares, asilos, presídios ou nas ruas. Que essa prece se torne uma vibração coletiva de amor e compaixão, atravessando fronteiras e distâncias, ligando corações pela força do bem. Que a Terra, neste instante, seja visitada por legiões de espíritos iluminados, trabalhadores incansáveis do bem, que se dispõem a consolar, tratar, fortalecer e, quando permitido, curar. Que esses espíritos visitem cada leito, cada espírito abatido, cada coração angustiado, levando contigo o toque do Cristo, que jamais abandona os seus. Pai de infinita bondade, agradecemos a oportunidade de elevar nosso pensamento em oração e de servir como instrumentos da tua misericórdia. Sabemos que todo pedido feito com sinceridade e fé, ainda que silencioso, alcança os planos mais altos e é acolhido segundo a tua justiça e sabedoria. Por isso, voltamos a ti, persistentes, como crianças que confiam plenamente no amor do Pai, e te pedimos: estende tua mão generosa sobre esse irmão tão amado que agora necessita de auxílio. Concede-lhe, Senhor, serenidade para aceitar com humildade as provas pelas quais passa, mas também coragem para enfrentá-las com ânimo elevado e espírito fortalecido. Que sua mente não se prenda ao desespero nem ao medo, mas se alimente da esperança, da paciência e da certeza de que tudo concorre para o bem daqueles que confiam em ti.
que ele sinta a cada novo dia a renovação da força interior que nasce do amparo espiritual. Pedimos que os amigos espirituais mais próximos desse irmão estejam ainda mais presentes neste período, que seus guias e protetores intensifiquem sua atuação, envolvendo-o com vibrações de equilíbrio, clareza mental e tranquilidade emocional. Que os laços entre o espírito encarnado e sua equipe espiritual se fortaleçam, permitindo-lhe perceber as inspirações sutis, os avisos carinhosos e as orientações que o conduzam à restauração plena. Se em seu caminho houver a necessidade do recolhimento, que ele compreenda o valor da pausa e do silêncio. Que o repouso, longe de ser motivo de angústia, seja acolhido como bênção. Que a introspecção o leve a um reencontro com sua essência, com os propósitos mais elevados de sua existência e com as verdades eternas do Espírito. Que ele descubra que mesmo em meio à dor pode-se crescer, aprender e despertar para um novo entendimento da vida. Senhor, pedimos também que ele seja amparado nas suas emoções mais profundas, que as angústias escondidas, os medos não ditos, as mágoas esquecidas no tempo possam vir à tona com suavidade, para que sejam compreendidas, trabalhadas e liberadas. Que o perdão encontre espaço em seu coração. O perdão a si mesmo, aos outros e às situações que marcaram sua jornada. Pois sabemos que o perdão liberta e onde há liberdade do espírito, há espaço para a cura integral. Que a luz do teu Evangelho possa brilhar em sua intimidade, iluminando cada recanto da alma com a verdade libertadora do amor. Que ele sinta o amparo da boa nova trazida pelo Cristo, que nunca prometeu ausência de dificuldades, mas garantiu consolo, presença e amparo para todas as dores. Que ele se lembre das palavras de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E que se permita repousar neste colo espiritual. Rogamos, Pai, que o ambiente onde esse irmão vive seja visitado pelos mensageiros do bem. Que as paredes de seu lar ou do local onde se encontra sejam magnetizadas com as mais elevadas vibrações de paz. Que os ruídos interiores se calem, que as sombras se dissipem e que a presença dos bons espíritos possa ser sentida por todos os que ali convivem. Que ali floresça a esperança, a harmonia e o sentimento de fé renovada. Sejam utilizados com sabedoria pela espiritualidade amiga, permitindo que ele desperte cada manhã mais fortalecido, mais esperançoso e mais confiante na ação divina que opera, silenciosa, mas constante em sua vida. Elevamos também nossa súplica aos espíritos elevados que trabalham sob a orientação do Mestre Jesus no campo da saúde e da assistência espiritual. Que eles tragam até este espírito necessitado os recursos fluídicos, energéticos e magnéticos adequados para a sua condição. Que os tecidos doentes sejam revitalizados, que os sistemas enfraquecidos recebam um impulso renovador e que a dor, se presente, possa ser suavizada por um manto de paz e acolhimento. Rogamos, Senhor, que cada gota de água fluidificada que ele venha a ingerir
seja transformada em remédio celestial, que, ao tomar esta água, seu corpo sinta o influxo curativo dos bons fluidos nela depositados, mas que, sobretudo, sua mente esteja aberta e desperta para receber o verdadeiro remédio, a confiança no teu amor e na justiça que rege o universo. Que os dias que virão sejam acompanhados de progressiva melhoria. Que os sinais sutis de cura se façam presentes, trazendo ânimo aos que acompanham esse processo. Que cada pequena conquista na saúde física ou emocional seja celebrada como uma dádiva divina. E que mesmo os momentos difíceis, se persistirem, sejam atravessados com fé serena e entrega, lembrando que nenhuma dor é eterna e que tudo passa sob a luz da tua providência. Pedimos ainda que ele sinta o abraço invisível dos entes queridos já desencarnados, que talvez velam por ele do plano espiritual, que essa conexão, mesmo silenciosa, possa confortar seu espírito, renovando lembranças de afeto, encorajando-o a seguir adiante e relembrando que o amor verdadeiro nunca se desfaz, nem mesmo com a separação física. Que essa certeza lhe traga serenidade nos momentos de solidão ou fraqueza. Mestre Jesus, envia sobre esse irmão a tua luz divina, que ela penetre em cada camada do seu ser, desde o corpo físico até os registros mais sutis do seu perispírito. Que onde houver desarmonia, floresça o equilíbrio. Que onde houver dor, brote o alívio. E que onde houver desânimo, surja a renovação da fé. Que ele compreenda que está amparado, que é amado, que nunca esteve só. E que, nesta caminhada de recuperação, ele perceba os sinais da tua presença, num gesto de carinho recebido, numa mensagem de conforto lida, numa prece feita por alguém distante, numa visita silenciosa que lhe traz paz. Que ele reconheça que o plano espiritual se movimenta constantemente ao nosso favor, ainda que nossos olhos materiais não alcancem toda a extensão dessa ação sublime. Rogamos também pela proteção de seu estado emocional. Que ele não se deixe abater pelos diagnósticos médicos, mas os encare com sabedoria e equilíbrio. Que ele saiba que a ciência humana é instrumento da tua vontade, mas que acima de todas as análises está o teu poder, que tudo pode e tudo transforma, sempre com amor e justiça. Que ele aprenda a distinguir entre resignação e passividade, compreendendo que a aceitação das provas não é desistência, mas sim entrega confiante aos teus desígnios. Senhor, que essa prece seja como um sopro de esperança sobre o coração ferido desse irmão. Que ele a sinta como se fosse um abraço espiritual vindo do alto, reconfortando seu espírito e renovando sua força interior. Que ele se perceba envolvido em uma corrente de oração e amor formada por todos aqueles que, em silêncio ou em voz alta, intercedem por sua cura e bem-estar. Senhor de infinito amor, Pai compassivo e justo, encerramos esta súplica entregando em tuas mãos o destino deste espírito querido, confiando plenamente na sabedoria dos teus caminhos. Não sabemos o que reserva o futuro, nem quais experiências ainda o aguardam, mas temos a certeza de que ele está envolto em teu amor,
sustentado por teu amparo e amparado pelos espíritos de luz que operam sob a tua direção. Pedimos que ao longo dos próximos dias ele perceba a presença da espiritualidade amiga em sua rotina, que mesmo nos momentos mais difíceis possa lembrar que a dor é apenas um aspecto transitório da jornada do espírito imortal, que a consciência de sua natureza eterna e do propósito reencarnatório que o trouxe a esta existência seja fonte de consolo, paciência e confiança. Permite, Senhor, que essa experiência de enfermidade se transforme em luz, que ele saia deste processo mais fortalecido, mais sábio e mais conectado com a tua vontade. Se for da tua permissão, que a cura aconteça de forma visível, plena e definitiva. Mas, se os teus planos forem outros, que ele tenha serenidade para compreender, coragem para suportar e fé para continuar. Que os laços espirituais com os familiares se estreitem, que o amor prevaleça sobre o medo, que a fé supere as incertezas e que a gratidão floresça mesmo diante dos desafios. Que todos os envolvidos nesse momento difícil saibam que estão sendo observados e assistidos pelos olhos vigilantes da espiritualidade superior, que atua incessantemente a favor do progresso e do bem. Pedimos agora não apenas pela cura física, mas por uma cura completa, que alcance os recessos mais profundos da alma, que velhas mágoas sejam dissolvidas, que as feridas emocionais sejam cicatrizadas e que este espírito possa emergir desse período com o coração mais leve, mais puro e mais disposto a servir e amar. Confiamos que tudo o que acontece, mesmo o que não compreendemos, tem razão de ser. E por isso aceitamos com fé os desígnios divinos sem perder a esperança, sem deixar de orar, sem cessar de amar. Que este irmão siga seu caminho, cercado pela luz do Cristo, guiado pelos seus mentores espirituais e amparado pelas mãos invisíveis que cuidam de todos os que sofrem na terra. Que o Evangelho de Jesus continue sendo seu refúgio, sua fortaleza e sua fonte inesgotável de esperança. Que as palavras do Cristo ressoem em seu coração, trazendo-lhe consolo. Não vos deixarei órfãos. Estarei convosco até o fim dos tempos. Que ele possa se apegar a essa promessa com toda a força de sua alma, sabendo que jamais estará sozinho em suas lutas. E agora, Senhor, entregamos esta prece em teu altar de luz, que ela suba como perfume espiritual aos teus planos sublimes, sendo acolhida por teus emissários do bem. E que nossa fé continue firme, pois acreditamos na cura, no recomeço, na transformação e no amor que tudo pode. Assim seja.